A primeira cor, a cor negra, porque segundo a sociedade, o pensamento judaico, a cor negra era uma cor que partia de Cão, o filho maldito de Noé. Até porque a palavra Cão, no original hebraico, significa de pele escura. E os entendidos afirmam que Cão foi o ascendente, foi o precursor de toda essa raça de africanos de pele negra. E é por isso que alguns até interpretam a fome, a miséria entre os países da África como uma das maldições permanentes que Noé lançou sobre seu filho de pele escura. Irmão, todo judeu que nascia com pele negra era alvo do preconceito judaico. Eles olhavam e diziam: ele traz sobre si a maldição de Noé. A segunda cor que era alvo do preconceito judaico era a cor ruiva, a cor de Esaú, a cor de Davi, porque a palavra ruivo e a palavra Adão no original hebraico é a mesma coisa. Alguns entendidos afirmam que havia uma bifurcação entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e que foi justamente dali que Deus tirou o barro, segundo o próprio Joséfo, para fazer Adão. Nome Adão significa de pele vermelha. Toda a igreja sabe que foi através de Adão que a maldição veio sobre a terra. Entre a pele escura e a pele vermelha, os judeus ainda atacavam e atingiam com maior veemência a pele ruiva. Irmãos, a pele ruiva representava as maldições do pecado de Adão. É por isso que Isaías diz, no capítulo 1 do seu livro: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate. O vermelho era a cor do pecado, mas os judeus não sabiam que o vermelho era uma das cores prediletas de Deus. Percebam que Deus criou o ser humano, e para dentro, para Deus, importa mais do que para fora. E todo ser humano por dentro é de que cor? Vermelho. O sangue é de que cor? Vermelho. O coração é de que cor? Vermelho. É por esta razão que quando Deus diz: eis aí Davi, que eu com santo óleo ungi, homem segundo o meu coração. Este segundo o meu coração tem dois sentidos. O primeiro sentido, homem como o meu coração deseja. O segundo sentido, homem igual ao meu coração. Mas o interessante, irmão, é que se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, eu ainda sou tentado a acreditar que a cor do coração de Deus é a mesma cor do nosso. Quando Deus olhou para Davi e disse: homem como meu coração, Deus estava dizendo: Davi, não se preocupe, eles te maltratam porque você é vermelho, mas você é da cor do meu próprio coração. O vermelho na sociedade judaica representava vergonha, era o ícone da infelicidade. Todo patriarca judeu, pastor Eliseu, que tinha um filho de cor ruiva na sua família, ele era alvo das críticas da sociedade. Poucos pais judeus participavam de festas públicas, levando consigo a presença de seu filho ruivo. E eu sou tentado a acreditar que em muitas festas públicas Davi não podia participar, porque da mesma maneira que alguém cutuca outra e fala: olha para lá, o filho dele é drogado, olha para lá, o filho dele é homossexual, daquela forma, naquela época era a mesma coisa. Olha para lá, o filho dele é ruivo. Coitadinho de Jessé, Deus visitou Jessé com as consequências do pecado de Adão, lhe deu um filho ruivo. E alguns rabinos afirmam que Jessé desejava que Davi não houvesse existido na sua família. Os irmãos tinham vergonha dele, tanto que quando Davi foi à guerra, lá levar queijo e pão para os seus irmãos, Eliabe, que sempre lhe afrontava, olhou para ele e disse assim: o que viestes ver na guerra? No original hebraico está: viestes à guerra para ser visto? Onde estão os teus poucos rebanhos de ovelha? Eliabe estava dizendo: desta cor você não pode ser notado, você tem que viver no campo, ninguém pode saber que você faz parte da nossa família. E alguns até afirmam, irmãos, que quando Jessé comprou um rebanho de ovelhas e
deu para seu filho tomar conta. Ele enviou Davi para as regiões do norte. E Jessé conhecia a geografia da Palestina. O que é que tinha no norte, senhores? No norte tinha ursos e leões. Agora me responda, se você manda um rapaz de 16 anos de idade pastorear ovelhas, que é alvo de ursos e leões, no lugar onde só tem ursos e leões, o que é que você está desejando? Está desejando que a sua morte seja mais rápida. Está desejando que o seu fim chegue logo de uma vez. A história diz que quando Samuel foi enviado à casa de Jessé, era no período da Páscoa, e porque Davi não estava, porque o historiador diz que Eliabe tentou utilizar termos depreciativos para humilhar Davi. Na presença dos convidados, Eliabe humilhou Davi na frente de todos. A vergonha foi tanta que Davi perdeu o desejo de participar do banquete e foi para as bandas do norte de Israel. Caminhando no caminho, talvez pensasse: eu vou para onde estão as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me tratam melhor do que meus próprios familiares. E lá vai Davi, humilhado por Eliabe, chutando as pedras do caminho. E a história diz, pastor, que foi justamente nessa ocasião que Davi começou a escrever o famoso Salmo 23. Davi estava dizendo: eu estou tão triste, ainda não participei do banquete, estou com fome. Eliabe me humilhou que eu perdi o desejo de comer, mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aquela confusão lá dentro, Senhor, deixou minha alma triste. Eu estou com uma alma angustiada, como muita gente está aqui nesta noite, mas refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte aqui é aquele mesmo lugar que Jesus se refere na parábola do bom samaritano, quando diz: certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Esta região aqui é chamada pelos entendidos de veredas de sangue. Era onde havia muitas cavernas, e nessas cavernas ficavam os ladrões escondidos, esperando os pastores passarem com seus rebanhos, ou então qualquer viajante para assaltá-los. É por isso que o texto no hebraico está no plural, não está vale das sombras da morte. Essas sombras da morte aqui é uma referência a estes salteadores. O cantor está dizendo: eles são as sombras da morte. Onde eles chegam, a morte chega também. Eles levam tudo, deixam o camarada em má situação, e se não morto. Aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum. Por que, Davi? Porque como eu sou como as minhas ovelhas, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, a sua vara e seu cajado me consolam. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor está contigo. Diga para ele: o Senhor está contigo. Quando John Wesley estava prestes a morrer no leito da morte, ele olhou para todos os médicos presentes, deu o seu último sorriso e disse: ainda bem que até o último dia de minha vida o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, irmão. Quem está do seu lado não é Lula, quem está do seu lado não é Duda Mendonça, quem está do seu lado não é Barack Obama, quem está do seu lado não é o ministro da Fazenda, quem está do seu lado não são guarda-costas, quem está do seu lado é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quantos acreditam nisto, encham seus pulmões, abram a boca e glorifiquem-no. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, irmão. Aí o historiador diz que quando Davi grita: derrama, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, foi na justa hora que Deus foi até o profeta Samuel e disse: enche teu vaso de azeite e vai. Por quê? Porque alguém
Quem está pedindo óleo sobre a sua cabeça? Quando Samuel chega na casa de Jessé, irmão, algum atrevido, irmão de Davi, tentou sentar-se na cadeira. Aí Davi grita lá: preparas uma mesa perante mim, com a lágrima nos olhos, na presença de meus inimigos. Aí Deus diz ao profeta: manda levantar. Por quê? Porque ninguém se chegará à mesa enquanto o homem da cor do meu coração não chegar. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar.